O programa Correria do governo do estado aqui de Alagoas já beneficiou mais de 200 mil pessoas, né? A iniciativa garante a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, para motocicletas de fabricação nacional de até 175 cilindradas e ocorre de forma automática. O programa também vem beneficiando com a isenção do imposto automóvel de fabricação nacional de propriedade de microempreendedor individual, que é o MEI, cujo titular é motorista por aplicativo. Essa regularização de veículos acaba sendo importante aliado para a geração de renda dos alagoanos, não é? Claro. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem, ele já recuperado, o nosso querido professor Francisco Rosário não explica pra gente, já está conosco aqui. Boa tarde, professor, agora está recuperado. A mão gelada, já tomei três copos de água com açúcar, massagem ali, remédio. A correria do ônibus do alerta foi pesada. Fácil, né? Essa correria não foi fácil. O senhor não esperava esse susto. De jeito nenhum. Professor Francisco Rosário. Esses benefícios são muito importantes para os motociclistas, que ganham dinheiro, inclusive, com a sua motocicleta até 175 cilindradas, e agora para os motoristas de aplicativos, né? Isso é importante, mas, porém, o Estado perde receita. Então, o que é que faz? Ele perde essa receita para ganhar mais na economia desses profissionais, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas aqui que estão nos assistindo. A gente tem que, eu sempre costumo dizer em minhas aulas, vamos dar um passo atrás. A ideia é o seguinte, é muito boa, é uma necessidade, inclusive, porque nós temos nessa mudança estrutural de emprego, né? Poucos empregos, é aí onde eu quero chegar. E aí as pessoas estão se virando como pode, e aí o governo do Estado, na sua obrigação de fazer política pública, ele termina permitindo esses valores, abrindo mão dessa receita tributária. Isso é bom. No curto prazo, Wilson, não dá para você manter, porque são 33 milhões de reais que ele abre mão, né? É pouca coisa, só que isso é anual, quando você começa a colocar ano a ano e no longo prazo. E outra, é um emprego precarizado. O que nós temos de verdade que gerar são bons empregos, boas empresas aqui em Alagoas, para que realmente a gente tenha um emprego mais estável, estruturado e não... você vê, o Nordeste, por exemplo, é campeão em acidente de moto, né? Entendi. O INSS tem um custo enorme por isso. Então, tudo isso é muito bom, mas a gente precisa ter uma política pública mais estruturada. Exatamente. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores para esse assunto que é muito importante. O Explica Pra Gente aqui com o professor Francisco Rosário. Vamos ver quem faz a primeira pergunta para o professor Francisco Rosário, é o Gustavo Araújo. Ele pergunta o seguinte, professor, essa isenção pode resultar em outras cobranças para a população? Não. Por quê? Porque para o governo fazer isso, ele abrir mão dessa receita, ele já apresentou outra fonte de onde vem esse dinheiro. De receita para compensar esse déficit, né? Vamos dizer, déficit não, essa não receita, não recebível. Então, isso daí já está na contabilidade do Estado. E o Estado de Alagoas também tem a vantagem, né? Que a gente tem as contas estão mais ou menos ajustadas. Estabilizadas. Frente a outros estados que estão numa situação bem pior que a nossa. Entendi. Então, com essa folga, ele acabou, essa gordurinha, foi que o governador, então, conseguiu dar esse benefício. Tem vários benefícios locais, né? E provavelmente, isso eu estava vendo agora, a reforma tributária ainda vai ter condições de melhorar essa condição do Estado de fazer política dessa natureza. Maravilha, muito bem. Vamos lá, então, para a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário é o Vitor Santos. Ele pergunta o seguinte, professor, como a isenção do IPVA impacta na economia de Alagoas? É uma questão, não é só do IPVA, é qualquer imposto, né? Quando o governo deixa de arrecadar ou dá alguma isenção, né? Ele aumenta o que a gente chama de renda disponível, porque parte da sua renda você recebe o salário bruto, mas parte dela vai para imposto. Quando você deixa de pagar aquela parte do imposto, automaticamente aquela sua renda gera consumo. E isso você movimenta a máquina de consumo, então o governo deixa de arrecadar o IPVA,
mas ele vai arrecadar ICMS do mercadinho da esquina, por exemplo, porque o motoqueiro liberou vai comprar mais R$50, exatamente. Ele, né? Por exemplo, uma compra, uma entrega que ele for fazer, uma nota fiscal de lá para cá, então você acaba então fazendo com que a economia acabe quase que compensando, digamos assim, essa Por isso que quando você abre mão da receita de um lado, mas já com vistas a aumento de arrecadação de outro, pela própria dinâmica da renda disponível e do trabalho. Você está dando 200 mil pessoas, né? Isso. No estado de Alagoas. Imagina, você tem aí quase 10% da população em cima de um veículo para poder fazer dinheiro. Quer dizer, ele não vai pagar ali aquela questão do IPVA, mas em compensação esse dinheirinho que sobra, ele vai poder comprar, por exemplo, uma nova motocicleta, isso vai ter imposto, ele vai comprar no supermercado um pouquinho melhor, ele vai poder alugar a casa maior, ele vai poder comprar agora o financiamento da casa própria, e tudo isso vai movimentando a economia do estado. Com certeza. Lembrando que 175 cilindradas é uma baita motocicleta. Exatamente. Né? Então não é qualquer uma motocicleta que vai ser uma boa moto para fazer, para dar produtividade na entrega. Exatamente, da rapidez na ida e na volta com responsabilidade, que é o mais importante. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Professor vivo, Francisco Rosário. Coração. Provamos que você está em relação... Em dia, né? Em dia com o seu coração. Parabéns ao seu Hoje eu já corri 5 km, você está saudável. Muito bem. Quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário, como é que faz então? Coloca aqui, ó, @Chico Rosário. Coloca ele na tela, por favor, Aninha. Coloca na tela para ele poder apontar aí, Aninha. Isso. Aí, agora. Aqui. Isso aí, muito bem, professor. Hoje eu vou considerar porque você está um pouco nervoso, um pouco tumultuado por conta do susto do ônibus do alerta. Muito bem. @Chico Rosário, _, para você acessar. Então, tem live hoje? Não, live não, mas tem vídeo lá. No YouTube? No YouTube. Perfeito. No Instagram. No Instagram também. Instagram já está em tudo, YouTube, tudo, está na nuvem, está em tudo. Ocupando todos os espaços. Espaço importante. Professor Francisco Rosário, um abraço, grande sucesso mais uma vez. Obrigado pela sua participação no nosso Explica Pra Gente. Muito bem. Professor Francisco Rosário, para que susto o professor tomou, viu? Muito bem.